Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui, diariamente, por mais ou menos 15 minutos, estudamos a primeira obra codificada por Allan Kardec, que compõe a doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. Estamos no livro segundo, na parte do Livro dos Espíritos, chamada de Livro Segundo, que tem 11 capítulos, cujo título é O Mundo Espiritual ou o Mundo dos Espíritos. O Mundo Espiritual ou o Mundo dos Espíritos. Estamos no capítulo 4, que fala sobre a pluralidade das existências. E hoje vamos dar continuidade ao subitem parentesco, filiação, que começamos ontem. Ontem nós vimos a questão 205, terminamos com ela. Hoje vamos começar na 205A. Então vamos relembrar aqui a 205, porque é uma continuação, não é? A 205 dizia assim, nós comentamos ontem: na opinião de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família ao fazê-los recuar às existências anteriores. Ou seja, esses que são agora ligados a nós poderiam não ter sido na encarnação passada e mesmo que fossem, não eram dos papéis que assumem agora, nem mesmo nós, né? E aí Kardec diz que a doutrina espírita amplia os laços de família. Quer dizer, esse ponto doutrinário que trata da reencarnação, na verdade, amplia os laços de família e não os destrói. Baseando-se o parentesco em afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários, ou seja, já tem aqui uma liga, né, uma antecedência que os fortalece naturalmente. A doutrina da reencarnação aumenta os deveres da fraternidade, pois no nosso vizinho ou no nosso empregado pode encontrar-se um espírito que esteve ligado a vós por laços consanguíneos. Na 205A, Kardec pergunta: no entanto, essa doutrina, que fala da reencarnação, diminui a importância que alguns atribuem à sua genealogia. Genealogia, né? Aquela árvorezinha que fala os avós casaram com quem, os filhos casaram com quem, os filhos, né? Essa é uma árvore genealógica que representa essa questão genealógica, ou seja, a família genética. Quem vem e depois, numa sequência de laços alicerçados na genética, daí ser genealógica. Visto que cada um pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça ou que tenha vivido em condição muito diferente da atual. E os espíritos respondem: é verdade, mas essa importância se baseia no orgulho. Como assim? Um parente meu pode ter sido, vamos imaginar que fôssemos hoje da realeza, que já não é o que era, não é? Mas, como assim? Então eu fui servo e agora, como eu posso ter tido, eu que sou alguma coisa dentro da hierarquia do sangue real, tenho meu pai, então seria o conde, eu, a filha do conde, então o meu pai foi um servo sem nenhuma importância. E os espíritos dizem que isso só se deve à questão do orgulho. O que a maioria das pessoas venera em seus antepassados são os títulos. Ou seja, o meu antepassado foi o Conde de Barbacena. Nem sei se o título do Barbacena era um conde. Mas, eu tive um antepassado que foi comerciário. Isso eu não me preocupo com a árvore genealógica do meu antepassado comerciário. Mas aí eu quero saber lá quantos mais nobres eu tenho na família.
O que a maioria das pessoas venera em seus antepassados são os títulos. Vamos lembrar, estou falando aqui da questão mesmo da nobreza. No tempo de Kardec, a França tinha um imperador. Era o Napoleão III, não é? Então, a Europa tinha muito mais reis e rainhas e imperatrizes e imperadores do que tem hoje. Né? Então, caíram muitas casas reais e se tornaram repúblicas. Nem todas, mas muitas. Então, essa ideia de realeza era muito comum aqui à época de Kardec, ok? O que a maioria das pessoas venera em seus antepassados são os títulos, a posição, a fortuna. Hoje seria o quê? Os títulos sociais, os títulos, como se diz, acadêmicos, né? Ou mesmo os títulos bancários. Um que se envergonharia de ter como ascendente, ou seja, antepassado, honrado sapateiro, se gabaria de descender de um nobre devasso. Ou seja, um honrado sapateiro, um nobre devasso. Mas ninguém está preocupado com o honrado e o devasso, só com o sapateiro e o nobre. De novo, hoje talvez fossem outros papéis de destaque social, mas é sempre assim, não é? Ainda há, muitas vezes, nos seres humanos, essa preocupação com o destaque. Nós vemos isso até nas redes sociais, né? Quem recebe likes fica mostrando lá algum tipo de dote, não é? Pessoas simples, com histórias simples, comuns, não se destacam. E nem são, vamos dizer assim, citadas mesmo dentro dessas redes ou destacadas aí dessas redes. Mas digam ou façam o que quiserem, dizem os espíritos. Não impedirão que as coisas sejam como são, pois Deus não regulou as leis da natureza segundo a vontade deles. Ou seja, é assim. Nós precisamos passar por vários papéis para aprendermos, tanto do pobre quanto do rico, do letrado, do iletrado, das diferentes raças, das diferentes credos e tudo isso. E vamos nos enriquecendo com todas essas vivências. Na 206, Kardec pergunta: do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de uma mesma família, do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de uma mesma família, seguir-se-á que o culto dos antepassados seja uma coisa ridícula? Então, as pessoas que estão chegando hoje nada tem a ver com aqueles que estavam antes na família. Então, cultuar o antepassado é ridículo? Eu nem os conheci, vamos dizer, como espíritos, não é? Não fazem parte da minha família espiritual. E os espíritos respondem: de modo algum, pois devemos considerar-nos felizes por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Então, sim, é um gosto, não é? É algo que que devemos honrar, não é? A honradez dos que nos antecederam. E ficarmos felizes por podermos estar nas famílias que tiveram pessoas assim mesmo tão destacadas em sua moral. Embora os espíritos não procedam uns dos outros, nem por isso consagram menos afeição aos que lhes são ligados pelos laços de família. Então vamos lá, tem um espírito desencarnado e ele recebe a visita de um espírito afim, falando que o seu tataraneto está passando por dificuldades e precisa de ajuda. Ele não vai querer saber, mas quando eu estava encarnado, quem era esse tataraneto? Ele vai dizer: o meu tataraneto? Veja, ele vai estar preocupado, porque é alguém que faz parte da sua família terrena. E ele vai, claro, se predispor
tendo bom sentimento, a ajudar, que faria também com outra pessoa ao qual viessem pedir a sua ajuda. Mas o meu tataraneto precisa da minha ajuda? Ai, que bom! Então, eu vou tentar ajudar sim. Nós pensamos que seria assim. E os espíritos dizem que seria assim. Muitas vezes, eles, os espíritos, são atraídos. Não, eu vou começar a frase. Embora os espíritos não procedam uns dos outros, nem por isso consagram menos afeição aos que lhes estão ligados pelos laços de família, pois muitas vezes eles são atraídos para tal ou qual família por razões de simpatia ou por ligações anteriores. Mas ficais certos de que os espíritos de vossos ancestrais não se sentem nem um pouco honrados com o culto que lhes dedicais por orgulho, não é por afeição ou por honra, por orgulho. Ai, foi um nobre no tempo do Império. Estou cismada com os nobres hoje, hein? O mérito de que desfrutam, ou vamos imaginar, ai, meu antepassado foi presidente da Assembleia, foi polícia. O mérito de que desfrutam só se refletirá em vós à medida que vos esforçardes por seguir os bons exemplos que vos deram. Somente então lhes é grata esta memória que dedicamos a eles, não é? Quando é levada pelo sentimento. Somente então lhes é grata esta memória e até mesmo útil a lembrança que deles guardais, porque é algo que felicita aqueles que já partiram, saber que são lembrados com carinho por terem sido os ancestrais de quem ficou, não é? Esses que estão no mundo espiritual. E nós orarmos por esses ancestrais, pedindo que Deus os ilumine, nós não sabemos como eles estão, não é? Não sabemos nem aqueles que conhecemos e já partiram, que dirá aqueles muito lá atrás. É bom nós orarmos, não é? Sempre bom. Vai fazer um bem sempre, uma prece pelos que partiram, sendo esses que partiram, mesmo que tenham partido há 100 anos atrás. Mas foram o avô ou a avó de uma mãe que nós amamos tanto e nós rogamos a Jesus que os ampare. Não é? Isso é muito, muito bom. E temos ainda um tempinho, vamos entrar em semelhanças físicas e morais, um outro subitem. Questão 207. Frequentemente, os pais transmitem aos filhos uma semelhança física. Transmitirão também alguma semelhança moral? Eles já responderam algo parecido, não é? A resposta é a mesma. Não. Pois têm almas ou espíritos diferentes. A herança é apenas genética, ok? O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças há apenas consanguinidade. 207A, de onde vêm as semelhanças morais que algumas vezes se notam entre pais e filhos. São espíritos simpáticos, atraídos pela similitude de suas inclinações. Podem fazer parte da mesma família espiritual, e aí já falamos sobre isso, não é? Exatamente o que eles dizem aqui, se aproximam por suas simpatias, por suas similitudes, ou seja, semelhanças, não é? Nas suas inclinações. Muito bem, então amanhã continuaremos aqui com o nosso estudo de O Livro dos Espíritos no projeto 15 minutos. Fiquem com Deus, muita paz a todos, até amanhã.